Senhor Presidente, eu gostava em primeiro lugar de cumprimentar o sindicato. Não tive presente desde a vossa primeira palavra, mas julgo que terei apanhado o essencial. Quero pedir desculpa por ter entrado no meio da vossa intervenção e apenas vos dar algumas notas sobre as posições que o PCP tem vindo a assumir ante as questões que aqui nos trazem e eventualmente colocar-vos alguma pergunta. No essencial, sobre as questões que aqui nos trouxeram, nomeadamente sobre a transição da carreira e a colocação em escalões que prejudicam o professor e que o colocam perante o outro em desvantagem meramente administrativa, independentemente do tempo de serviço, nós temos já feito diversas perguntas ao Governo, aliás, não de agora, mas temos vindo, desde que se verificou essa incongruência na recolocação do professor nos novos escalões, que o temos vindo a fazer. Portanto, não tem havido nenhuma resposta positiva da parte do Governo para sanar essa injustiça que é criada precisamente pela transição para a nova carreira. Julgo que é essa a questão que nos estavam a colocar, foi precisamente nesse momento que eu entrei, presumo que seja essa, quando se referia a professores com menos tempo de serviço que vencem acima de professores com mais tempo de serviço. Sobre a caducidade dos contratos, eu julgo que conhecerá os projetos de resolução apresentados na Assembleia da República, um do PCP e há também um do BE, julgo, precisamente no sentido de o Governo assegurar o pagamento das compensações por caducidade dos contratos, tendo em conta as decisões dos tribunais, e aquilo que o PCP propunha era muito simples, era que o Governo, evidentemente, cumprisse as sentenças de tribunal, que não precisa de uma resolução da Assembleia, mas que estendesse a todas as outras, independentemente do professor ter ou não ter requerido judicialmente essa compensação, o pagamento. Coisa que o Governo não quer fazer, porque está claramente apostado em exaurir os nossos tribunais e esgotá-los com processos em cima uns dos outros que se calhar custam mais dinheiro do que os pagamentos das caducidades. Portanto, o custo que estes processos estão a ter em tribunal, talvez o Governo já pudesse ter obviado a eles se decidisse cumprir a lei e pagar as compensações por caducidade. Bem, sobre o concurso extraordinário, olha, em nome do PCP, temos muito pouco a dizer a não ser isto. No dia 20, julgo, vai estar à apreciação parlamentar, chamado pelo Partido Comunista Português, este diploma, este vergonhoso diploma, e, ao mesmo tempo, um projeto de lei para a vinculação dos professores contratados. Como conhecem, o PCP não propõe com mais de 10 anos de serviço, propõe com 3. Entendemos que deve ser aplicada a norma que é aplicada aos trabalhadores do privado. Portanto, 3 anos a prazo deve dar origem a um vínculo e entendemos que nos professores não deve ser diferente, não são nenhuma profissão de segunda categoria em relação a todas as outras do nosso país e, portanto, entendemos que os 3 anos são justos. Sobre o concurso propriamente dito, aquilo que propomos é que o Governo faça o levantamento, mas público, das manifestações de necessidades das escolas, ou seja, todos os horários que abriram, horários completos, que abriram por 3 anos e que as escolas continuam a pretender abrir, que o Governo diga quantos são, para nós vermos se são 600. Se só há 600 horários completos, permanentes, como necessidades permanentes nas escolas. Temos a certeza que não, porque nas últimas contas que fizemos andava à volta dos 5.000, portanto era muito estranho que, apesar de todas as medidas que o Governo tomou para eliminar vagas e para despedir professores e para nos fazer crer que há professores a mais, a verdade é que ainda assim persistirão muitas vagas nas escolas que vão ser suprimidas ao abrigo dos concursos para a supressão de vagas transitórias e entendemos que essas vagas deveriam, na verdade, ser consideradas permanentes, porque são permanentes. Sobre a avaliação de desempenho, eu não tinha ainda conhecimento dessa nota que nos traz sobre os diretores, verificarei. E sobre o horário zero, bem, eu subscrevo a vossa preocupação. Portanto, o professor é confrontado com uma situação involuntariamente, compulsivamente, e é penalizado por não ter componente letiva. Portanto, o professor é duplamente penalizado, na verdade. É penalizado por não ter componente letiva e ao fim de um ano poder ir parar à mobilidade especial, como nos dizem já os novos objetivos do Governo, portanto, aquela ideia, aqueles compromissos de Nuno Crato, compromissos que pareciam tão firmes e tão sólidos que nenhum professor iria parar à mobilidade especial, bem, num instante ruíram e neste momento já é sabido, já é assumido que os professores vão ter que passar à mobilidade especial caso acumulem 2 anos de ausência de componente letiva.
nesse caso, são claramente duplamente penalizados, portanto, por não terem a componente letiva e por não poderem progredir na carreira, por não terem as aulas assistidas. Nessa matéria, também o Grupo Parlamentar tentará intervir. Bem, sobre todas as outras questões, eu diria apenas o seguinte: o relatório do FMI está repleto de imprecisões, repleto de alçapões ideológicos e de manipulação dos dados. Não acredito que o FMI não tenha os dados certos. Tem um objetivo ideológico que, para ser comprovado, precisa de mentir. Portanto, precisa de nos dar um sem número de mentiras para se basear para tirar conclusões erradas. Ou as conclusões que o FMI julgará certas, nomeadamente a privatização do serviço educativo seria para o FMI uma bela prenda que o governo português lhe poderia dar. Em primeiro lugar, em Portugal nunca se investiu 6% do PIB em educação. Feitas as contas, apesar do relatório ter lá esse valor, feitas as contas, e somando todo o investimento em educação constante no Orçamento de Estado e o número do PIB e o valor do PIB português, nós chegamos a 4,5%. 4,5% em 2012. E, portanto, não se percebe de onde vem o 6%. O que faz toda a diferença. Porque a média europeia é 5,5%, e, portanto, eles dizem-nos que em Portugal gastamos mais porque gastamos 6, e, afinal de contas, feitas as contas, passo aqui a redundância, gastamos 4,5, o que nos posiciona abaixo da média da União Europeia. Portanto, parecendo que são só um ponto percentual e meio de diferença, a verdade é que é uma diferença colossal, tendo em conta também os valores do PIB. E se fizermos o valor de investimento em percentagem do PIB per capita na educação, bem, então estamos na cauda da Europa e estamos, de facto, muito abaixo dos investimentos típicos e médios dos países europeus. E para terminar, Sr. Presidente, este relatório e os custos da escola pública. A escola pública, em primeiro lugar, no relatório a que temos acesso, se repararem, tendo em conta que foi tudo feito por atacado, tem menos um aluno por turma em média. A média dos alunos por turma das escolas avaliadas é menos um na escola pública do que nas escolas privadas em média avaliadas. O que logo aí faz mais de 300 euros de diferença no financiamento por turma. E, portanto, as próprias contas podem não estar bem. E depois há mais coisas. É que nas escolas com contrato de associação, como todos nós sabemos, não há nenhum diretor que vá aceitar colocar, por exemplo, 3 crianças com necessidades educativas especiais numa sala. Porque vai-se usar da lei e vai dizer, não, a lei só me permite ter 2 crianças com necessidades educativas na mesma turma. Como sabemos, na escola pública, infelizmente, e pela instrumentalização e governamentalização que lhe é imposta, o diretor só tem mais que aceitar, às vezes, por 5 e 6 miúdos com necessidades educativas especiais na mesma turma. Portanto, há um sem número de diferenças que impossibilitam por completo esta comparação. Mas o que gostava mesmo de deixar claro é que para o PCP não há dinheiro que pague, apesar de sabermos que é mentira, que o estudante não sai mais caro na escola pública do que na escola privada, mesmo tendo em conta os baixos salários dos professores, os muito mais baixos salários dos professores na escola privada, porque não é só serem mais jovens, não é só trabalharem mais horas, senhora professora, senhores dirigentes sindicais, é também a tabela salarial que é um pouco abaixo da vossa. Abaixo dos professores do ensino público, não sei a que escolas pertencem. E, portanto, tudo isso faz uma enorme diferença. Mas para nós, PCP, a questão fundamental é esta. Não há dinheiro que pague a escola pública. E podíamos até assumir politicamente que era mais caro. E assumi-lo-íamos. Porque a escola pública tem uma dimensão republicana que a escola privada nunca terá. Que é a escola do povo e para o povo, e que não está sujeita a mais nenhuma condicionante. E isso tem um valor incalculável e nós no PCP estamos evidentemente disponíveis para muito mais rapidamente entregar os impostos dos portugueses a esse desígnio do que a salvar criminosos que afundaram milhões e milhões de euros na banca, por exemplo, para onde têm escoado os nossos dinheiros ultimamente sem qualquer escrutínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.